prazer estar com vocês, falando de uma coisa que eu amo, uma das coisas que eu amo, que é a questão da leitura. Então, eu vou retomar minha fala. Eu sou professora formada em letras, na época era literatura, língua portuguesa e tinha licenciatura A e B, que é inglês e português, né? E aí, na escola, eu, enquanto professora de português, eu eu tinha um projeto com cinema, e depois eu fui trabalhar na sala de leitura da escola. E aí eu fiz dentro do projeto de leitura, nós temos os leitores do ano, que a gente premia e coisa e tal, né? Aquele aluno que lê mais livros. E eu fiz um desafio, porque eu observando, né, muitos alunos numa constância de empréstimo, aquela coisa toda, lancei o desafio. Vocês topam a gente formar aqui um clube de leitura? E aí fiz uma entrevista com eles, e como vai ser. Eram 4 alunos, e a partir deles foi fundado o nosso clube de leitura, que fez 7 anos agora em março, né? Então, aconteceram muitas coisas, e a gente tem uma experiência fantástica, leitora, e não só leitora, com o nosso Sementes Literárias. Então, existe uma diferença, né? O clube de leitura, que nós temos vários clubes de leitura, o clube de leitura se reúne em torno de uma obra, né? Escolhe uma obra, e aquele grupo discute, se encontra uma vez por mês, ou quinzenalmente, enfim, e vai discutir aquela obra. Nós temos o clube do livro, que é diferente do clube de leitura, né? No caso, o clube do livro é quando ele trabalha só com o livro, assinaturas de livro, certo? E o clube de leitura na escola. Então, assim, é uma experiência realmente diferente, é um clube de leitura com um diferencial dos clubes de leitura comum. Por exemplo, tem as suas próprias características, cada clube. Nós temos o clube dos só ler literatura feminina, né? Que é o clube do Mulherio das Letras, por exemplo. Também faço parte. Nós temos um clube aqui de Clotilde Tavares, em torno de 15, que é escritora, 15 pessoas. O clube de outra escritora, que é o Candeeiro, de Ana Cláudia Trigueiro. Nós temos os clubes presenciais, nós temos os clubes online, os clubes, toda a arte com as palavras pode se tornar um clube. Então, a gente pode construir, formar um clube de leituras com canções, né? Então, eu tenho uma amiga que ela tem um clube de leitura, então ela trabalha Cartola, Milton Nascimento, Chico Buarque. Então, assim, trabalham os textos como forma de arte, poesia, mas com canções. Então, assim, tem clubes de leitura que só trabalham o escritor, como o clube de leitura de Jane Austen, o clube de leitura de Adélia Prado, né? Existe uma infinidade de tipos e características de clube de leitura. Então, o clube de leitura na escola, eu acho que é nosso foco enquanto professores, né, de uma rede, é algo bem diferente, porque a gente vai construir uma coisa, eles passam um período na escola, depois eles saem da escola, e temos uma faixa etária diferenciada, e como fazer isso, como se tornar uma constância,
diante de tantos desafios, imensos desafios, ainda mais com leitura, não é? Então, eu estou olhando aqui para não me perder nas coisas que eu coloquei para falar para vocês. Então, na escola, a gente tem níveis de formações e conhecimentos, e experiências, culturas, educações, a questão social que a gente enfrenta é muito forte, né? Cada pessoa, cada aluno ali é um mundo. A gente trabalha aí numa turma, vamos dizer, eu sou professora do quinto ano, então eu tenho cada turma uma realidade diferente, e dentro daquela turma, realidades diferentes, turnos são diferenciados. Parece até que a gente tem várias escolas dentro de uma escola. E isso é, assim, fantástico, não é? É um lado positivo de uma salada humana, né? O jardim, eu digo muito, né? O jardim só é bonito quando a gente tem várias flores, são cheiros, cores, formas diferentes. Isso é que dá a beleza. Isso é que faz a beleza da gente ter um grupo, não é isso? Seja de professores, é gente. Nós sempre estamos trabalhando com pessoas e todo mundo tem suas limitações, tem seus problemas, tem seus defeitos. E a gente não deve focar nisso, na minha opinião, mas todo mundo tem valores, tem virtudes, tem conhecimentos, tem coisas para nos enriquecer, né? E eu gosto muito, né, do Hildo Gosso, que ele é um cara que trabalha muito com leitura e dentro dessa perspectiva. E aí ele coloca, né, que diz aqui uma coisa bem interessante. Ler não tem contraindicação, porque é o que nos faz humanos. Todas as formas de ler são modos de compartilhar saberes, experiências e concepções da vida e do mundo. E aí, dentro da escola, ele coloca aquilo que nós já vivemos, de fato, dentro do nosso clube de leitura. As relações que se estreitam, né? Tanto minha professora, com os alunos, e deles comigo, e deles entre si, não é verdade? Isso aqui é um fato. Entre desconhecidos surgem confidentes, parceiros de leitura que se transformam em amigos, oportunidades de construir a própria aprendizagem por meio de reflexões coletivas, né, amplia a capacidade de leitura e desenvolver a competência literária, entre outros tantos benefícios e termos, e habilidades sociais, competências linguísticas. Os alunos aprendem a dialogar, resolver problemas, liderar argumentos, sintetizar, exemplificar, registrar, questionar, entre outras competências. Além disso, as discussões dos círculos de leitura ajudam a desenvolver o autorraciocínio, favorecem o domínio da escrita e promovem o letramento literário em um movimento que incorpora a formação do leitor, o prazer de ler e a construção compartilhada da interpretação. Tudo isso comprovado por várias pesquisas. E eu endosso, comprovado no nosso clube de leitura. Então, assim, são atrativos que a gente tem, tudo a gente pode trabalhar com a leitura. Qualquer disciplina pode interagir com a leitura, né? Então, eu vou colocar sobre êxitos, né? Vou falar um pouco de êxitos e também das dificuldades. Nós temos uma
realidade nas nossas escolas, e às vezes até conosco mesmo, vamos ser francos, que é esse abençoado, né, celular, a questão das redes sociais, e o professor hoje está muito angustiado com a desatenção do aluno, né? Às vezes se prepara tanto, prepara uma aula, vai, né, vai ser super legal, eles vão ter interesse, e na verdade o que a gente escuta todos os dias é o professor falando a esse respeito, né? Porque o aluno não presta atenção, numa sala você tira 2, 3, 5 no máximo, o resto. Então, às vezes, o que é que a gente vai fazer? Eu ouço muito, eu, na verdade, sou readaptada, né? Mas eu hoje eu sou outra pessoa, porque eu adoeci mesmo em sala de aula, é uma pessoa extremamente comprometida, né? Sem falsa modéstia, porque um dos requisitos para a gente sofrer menos, né? Você fazer aquilo com amor, por prazer. Então, foi a primeira quando começou aquela questão de inclusão, e aí eu recebi alunos, em vez de ser variados, divididos em turmas, eles estavam concentrados em uma única sala, embora tenha sido um número curto, mas alunos com necessidades especiais. Então, eu fiquei apavorada, sem saber o que fazer, como lidar, como é que eu ia fazer aquilo, e foi um desespero. E, de repente, eu parei tudo, não é? Eu digo, eu não vou dar disciplina, o aluno não está alfabetizado, ele não vai nem conseguir tirar do quadro, e aí, papapá, pedi a coordenação para fazer uma reunião com os pais, e eu fui falar com uma editora, fui atrás, fiz uma parceria lá para fazer, sabe o que, gente? Vocês não vão nem acreditar. Aqueles caderninhos que tem de alfabetização, que ficam trilhados para fazer, cobrir aquilo ali, porque nem letra os alunos eram caratuchas, em sua maioria. E aí acabou que foi um ano, uma loucura. Esse ano, e eu acabei adoecendo, porque eu deixei de dar minha disciplina, eu nunca trabalhei com alfabetização, e passei a tentar fazer com que os alunos lessem, né, alguma coisa. E aí, acabei adoecendo e depois não teve mais volta, né, até hoje eu sou readaptada. Mas, hoje, a gente, a partir de muita terapia e tal, então, eu me trabalhei muito, e hoje eu nunca deixei de fazer aquilo que eu gosto. A primeira condição para a gente fazer qualquer coisa que seja é você ser apaixonado pelo que faz. Porque se a gente for pensar no salário que a gente ganha, né, nas dificuldades estruturais, etc., que nós todos já sabemos, a gente acaba sofrendo triplamente e não consegue se sentir produtiva, entendeu? Então, é interessante, né, fazer com amor. Fazer com amor. Eu não trabalho por amor, né? Eu não vivo, eu não compro amor, eu não compro alegria na farmácia, etc. A gente sabe disso. A gente precisa, né? Mas o professor é um grande guerreiro e ele é super inteligente. Olha, eu tiro o chapéu, me ajoelho diante de até muitos professores, muitos, né? Porque realmente é uma profissão maravilhosa. E é indiscutível em termos de valores. Então, diante dessa formação, mas com parentes, né, diante dessa formação dos meninos, eles toparam, e aí a gente foi marcar a reunião, né? E a partir daí eu fui antes pesquisar,
como era a questão de leitura, porque na nossa escola a gente tem mais de 1.000 alunos. Mas, e aí, se esses alunos quiserem todos participar, como é que vai ser? É uma ilusão, né? Então, apenas um grupo pequeno começou a participar, daqui a pouco eu estava com 33 alunos participando. E aí a gente foi crescendo em qualidade, né? As reuniões eram no contraturno, que eu trabalho pela manhã, eles faziam essa reunião no contraturno. Então, tinham meninos que moravam lá perto de Extremóis, e eu a pé, no Sol Quente, quando dava 1 hora, estava lá. Não tem nota, não tem caderneta, não tem nada. Por amor. Então, é uma coisa livre, leitura livre, vai quem deseja, quem tem afinidade, quem quer. E eles começaram a se envolver, foram fiéis demais àquele compromisso que é de 15 em 15 dias. Gente, foi uma formação maravilhosa nos primeiros anos. Eu fiz um concurso de desenho, porque eu descobri, né, comecei a descobrir os talentos, uns desenhavam, eu digo, vamos fazer uma seleção aqui, vamos criar uma logo, e hoje nós temos a nossa logo aqui, né, foi um desenho deles, tudo produção deles. O nome do Clube de Leitura Sementes Literárias, também foi como é que eu digo? Partiu deles, né, esse título. E, assim, a gente está fazendo muita coisa. Nós hoje eles chegam na escola no 6º ano, saem no 9º ano. Vários alunos, né, no caso, o clube tem 7 anos, já saíram da escola, porém não saíram do clube de leitura. Simone, eu não posso continuar, eu não quero deixar o clube. Eu digo, pode. Então, nós temos um núcleo que todos os anos, em janeiro, a gente se encontra, esse núcleo, na minha casa, e nós fazemos um planejamento anual, tudo aquilo que nós vamos trabalhar, né? Cada encontro é uma coisa diferente, então ele nunca se repete, são oficinas, faço vivências demais, muitas vivências, já fiz o curso e me interessei bastante na biblioterapia, então eu tenho esse suporte para ver quando eles estão com problemas, usam os livros também, a gente faz biblioterapia. Nós temos um programa fixo de feira de livro, nós já fizemos a feira de livro, esse ano nós estamos na semana do concurso de poesia, tudo isso é promoção do clube de leitura na escola, então tem um concurso de poesia na escola interno, nos 3 turnos, nós já lançamos o livro, né? O primeiro livro do clube, Primeiras Sementes, é um livro de poesias, e nós estamos começando a trabalhar o nosso segundo livro. Nós temos encontro com escritores, nós temos um folheto trimestral, onde colocamos todas as ações e movimentamos também na escola os talentos da escola, professores, alunos, que não participam do clube, né? Este concurso de poesia, como é organizado pelo clube, então, todos os membros do clube, um dos critérios, eles não podem participar do concurso de leitura. Então, fazemos o sarau da primavera, fazemos viagens, intercâmbios culturais, já fizemos em Luiz da Floresta, já fomos ao Instituto Brenan, já fomos ao Rio das Garças, já fomos o ano passado para Taperoá, na Paraíba, porque nós estudamos um semestre Ariano Suassuna, foi uma experiência maravilhosa. Então, assim,
a gente tem muita coisa. Eles têm uma relação como se de família, né? E não querem de jeito nenhum deixar. Então, são multiplicadores de leitura na escola, tem o feedback dos professores, que tem um diferencial em sala de aula, em apresentações, seminários, eles já se comportam. O diferencial do clube de leitura na escola também é porque eu faço uma formação humana e social. A gente já chegou a sair com premiações, e tipo assim, a gente vai para, acho que foi o primeiro ano que a gente fez isso, o cinema, né? Então, aqueles 3 meninos, fui com os meninos para o cinema, comprei um combo, e aí a gente, vamos comer uma pizza. E aí, de repente, eles não sabiam comer com talher. Então, a gente vai vendo toda essa formação, a questão da poesia nos saraus, como é que vai acontecer, como é que você vai falar, como é que você vai impostar. Existe a diferença entre ler e interpretar. E nós já fizemos apresentações na escola de governo, em eventos da própria Secretaria de Educação, no SEMURE, na Paulinas, com escritores convidados da Paulinas, e eles têm uma afinidade com vários escritores potiguares que conhecem e que já são amigos do clube. Então, a gente recebe doações de várias pessoas, de livros desses meus colegas escritores, né? Porque eles vêm, eles conhecem e já lembram, tem todo aquele carinho muito especial, né? E aí a formação de leitores, por exemplo, quando todo ano a gente faz uma seleção de alunos, é divulgado em toda a escola. Porém, só vai participar quem gosta, quem quer. E eu deixo isso uma liberdade muito grande, de forma que eles são contagiados, né? Então, eu vivo, tirei o mural do Dia das Mães, aí já coloquei o mural para a chamada do concurso de poesia, e eu fico, vocês leem o mural, passo de sala em sala. A questão, professora, como é que faz para entrar no clube de leitura? Aí alguns querem entrar, mas aquela palavra clube chama muita atenção. Mas, na verdade, quando eles entram, eles veem que não é brincadeira, a coisa é para valer, né? Então, às vezes, por exemplo, o meu esposo, ele é professor de português. E aí eu não dirijo, e às vezes eu precisava muito dele para levar as coisas, trazer, levar o menino não sei para onde e tal. E aí, conhecendo, foi contaminado. Hoje ele é um membro do clube, o que me ajuda bastante, não é? Porque ele é um ótimo professor de língua portuguesa e é fazer essa interação. Então, quando eles chegam, os mais novos, os meninos do 6º ano, eles vão sendo acompanhados também e vão se aproximando mais dos que estão há mais tempo no clube de leitura. E eles vão aprendendo entre si, né? E eles conversam muito, a gente faz, provoca essa troca de experiências. E nós, nas escolas, todos nós temos alunos maravilhosos, não é? A gente encontra alunos leitores, a gente encontra alunos escritores, que escrevem poesia, que escrevem outras coisas, que desenham. Então, usar desses alunos que desejam tanto conhecer mais, eles têm uma sede de conhecimento, para que sejam multiplicadores, né, dentro da escola. E a gente tem conseguido isso, é maravilhoso, né? Maravilhoso. Gente, as dificuldades são grandes, depois, né, a gente vai falando lá. As dificuldades, por exemplo, das redes sociais. Eu estou com um novo membro, né, que ele está assim, ele não gosta,
se você não gosta de ler romance, não, eu gosto. Aí, você gosta de HQs, quadrinhos? Gosta de mangá? Gosta disso? Então a gente vai começando. Na verdade, como eu sou da área, talvez sejam bem melhor para mim. Então, eu faço uma formação leitora passando por vários gêneros, né? Então, contos, crônica, poesia, romance, e também por autores. Então, o ano passado a gente viu começou do universal até o local. Então, a gente começou por Shakespeare, né? Depois a gente passou para Machado de Assis, depois Cora Coralina, e aí foi Ariano Suassuna, que a gente se deteve muito, e teve alguns escritores, sim, Vinícius de Moraes, né? A gente também viu Vinícius de Moraes, e a gente faltou, foi tão longo que a gente ficou devendo Conceição Evaristo e Sérgio Vaz. Mas os escritores potiguares, eles sempre estão indo para fazer também os encontros, né? Eu não sei se vocês já ouviram, né? O Fabiano de Abreu, ele é um monte de coisa, né? Ele é antropólogo, ele é psicanalista, ele é historiador, o cara é incrível. E aí eu vi uma entrevista dele que eu não me assustei, não me escandalizei, mas há muito tempo que a gente vem escutando coisas a respeito dessa questão de rede social, que uma coisa maravilhosa, mas que muitas vezes, para a criança que está em formação, o adolescente, ela chega até, às vezes, ser desumana. Então, a gente pega, converte esses vícios, traz para o que é que a gente pode fazer para trazer conhecimento para eles com isso, né? Eu, sinceramente, eu detesto, o único livro que eu passei para eles lerem online é porque ele era um absurdo de caro e eu não tinha como. Então, foi um de Carolina Maria de Jesus, e a gente estava vendo a questão da etnia, a questão do negro, né? E aí a gente viu muito, Carolina foi fantástico. Mas, assim, eu sempre procuro o contato com o livro físico, cheirar o livro, ensinar para ele toda a estrutura do livro, que é lombada, capa contra capa, ficha catalográfica, o miolo, como é que você faz uma referência, escuta, né, tudo isso aí. E aí a gente, o Fabiano de Abreu, ele faz um desafio contra os atrativos, né, permanentes hoje na nossa educação. Ele é um neurocientista, né, também, que eu admiro muito a neurociência, e ele diz exatamente isso. Estamos preguiçosos para pensar, já que a internet nos viciou na busca pela informação. Opa! Muito bem. Na busca pela formação. É como se não precisassem mais de mastigar, como se nós não precisássemos mais de mastigar e apenas engolir. Não é? O que aconteceria com os dentes? Cairiam todos. É como acontece com o cérebro. Então, que não precisa mais pensar. E, no fim, acaba sendo atrofiado. E eu concordo plenamente com ele, porque a gente que é da área, principalmente da língua portuguesa, enfrenta um grande desafio de preguiça. Nós estamos passando por um problema seríssimo com esses alunos de hoje, que a gente já sabia disso, que foram 2 anos de aulas
online, né? E como vem esses alunos? Então, é como se o aluno saísse do terceiro ano, caísse no sexto ano, né? É muito tempo fora. Quando ele tem uma família que é mais equilibrada, que ajuda, entendeu? Que dá, assim, uma pequena luz, alguns caminhos, tudo bem, mas não é a nossa realidade, né? No geral, não é. Nós sabemos disso. Então, assim, eu me preocupo muito com essa questão, e uma das coisas que eu observo muito é muito simples, é o acolhimento, a questão do afeto, a questão do acolhimento, eles são extremamente carentes e precisam muito de atenção. Não é nosso papel ser psicólogos, ter outras coisas que a gente faz, mas acontece que é uma realidade. Essa semana passada eu estava na sala e chegaram duas alunas. Aí sempre eu pergunto: vocês estão em horário vago? O professor está na escola? Quem é o professor? Tal. Porque às vezes eles enrolam, né? Que é casa de aula e tal. Não, professora, a gente não tem. Perguntei, tá, tá. Pronto, sentaram as duas na minha frente e começaram a conversar. Eu disse: vocês querem ler o quê? Não, professora, a gente não quer ler, não. A gente quer conversar com a senhora, só quero conversar. E essas duas jovens passaram 1 hora e 20 minutos conversando, me ouvindo. Ah, professora, a gente gosta tanto. E a gente veio sair de lá radiante. Então, todos nós sabemos o quanto de problemas, de toda sorte de problemas que eles têm. Não quero justificar aqui aqueles alunos, né, muito, muito trabalhosos. Mas a gente também não pode nunca generalizar nem um lado nem outro, né? Eu gostei muito de ontem, da Márcia, não, da Cristina, né, na palestra dela. Então, essa questão de prática e de você conseguir alguma coisa é dentro de sua realidade, dentro de você, professor, primeiramente, dentro de sua realidade de trabalho. Então, assim, eu estou compartilhando uma experiência muito exitosa, graças a Deus, mas você pode querer fazer alguma coisa semelhante e tudo. Hum, mas você vai encontrar alunos diferentes, ambientes diferentes, você é diferente. Então, assim, é um processo de construção bem real, bem dentro da realidade. Agora, a única coisa que eu acho que nunca deve deixar de existir. Vocês estão me ouvindo? Estamos, Sim, estamos lhe ouvindo. sim. Simone, só um pouquinho, deixa eu aproveitar, porque tem uma pessoa aqui no chat colocando que ela está ouvindo muito baixo. Eu estou ouvindo normal. Todo mundo está ouvindo normal ou tem alguém que não está? O pessoal está Normal. dizendo, Normal. o pessoal está dizendo aqui que está normal, viu, Ana Ângelo? Eu não sei se é alguma coisa do seu celular. Se você quiser sair, entrar novamente para ver, porque aqui está tudo normal, tá? Era só isso mesmo. Certo. Eu posso até falar um pouco mais alto. Não, mas está tranquilo, Tá viu, bem? Simone? Tá? Está bem tranquilo. O Certo. pessoal está colocando que tá. Ana vai sair e entrar de novo. Às vezes é uma Pronto. questão da internet também. Obrigada. É. Então, assim, é você realmente, como eu já disse, gostar daquilo que faz, né? Então, eu coloquei algumas coisas aqui, como a questão do contato livre com, físico com o livro. Ele é muito importante. Muitas pessoas acham que o escritor, tudo que tem livros ainda, alunos, me referindo a alunos, eles já morreram, não é? A gente teve essa experiência. Ah, professora,
já morreu, não? Então, não, está vivo, né? Então, é importante essa questão do livro, começar com leituras curtas, não é? Livros fininhos. A leitura deve ser prazerosa, né? Não deve ser uma imposição. A leitura ela deve ser prazerosa, porque às vezes eu não vi assim, dessa forma, né? E é interessante como eles conseguem gostar e ir aprendendo sem saber que estão aprendendo, né? Uma questão muito importante é a questão do ambiente. Preparar o ambiente para receber o aluno ou para fazer aquele momento diferente com ele, diferente, ou o momento de leitura. O momento de leitura tem que ser uma coisa muito gostosa, né? Então, são palavras que, às vezes, o aluno não quer nem saber. E essa atenção, olhar para o rosto dele, olhar para o olho dele, né? Porque muitas vezes ele não tem esse conversa com os pais, ele é criado por avô, tem enteados. Esses casos a gente tem, é uma constante também. E o ouvir. Então, no clube de leitura, todo mundo tem que ter esse respeito. Então, quando fala, o outro ouve, há acolhimento. Nós recebemos alunos com deficiência, houve um acolhimento maravilhoso. Tivemos a experiência de uma mãe negra com a menina que era cadeirante, ela foi para o chão, todo mundo foi para o chão. E muitas coisas eu não preciso dizer, eles me surpreendem. Eles me surpreendem. Então, há um acolhimento muito bom, isso é importante demais. E na roda, né, o compartilhar, o ouvir, muitos, eles não, chegam super tímidos. Tímidos. Não, professor, se for para falar, eu não vou. E aí a gente respeita, porque tem aqueles que falam demais, tem a que a gente precisa, né, controlar o tempo, e tem aqueles que não falam. Você quer compartilhar? Nem fala. Então, a gente passa para outro. E com o tempo, eles vão se transformando, vão se transformando. Nós tivemos muitos alunos no clube que chegaram, eles dão esse depoimento, né? Tinha medo, se tremia, ficava gaguejando, ficava vermelho, né? Dava dor de barriga. E hoje eles apresentam em palco grande, com semure cheio, e recitam, né? E dão palestras sobre leitura, já deram palestras em intercâmbios sobre leitura. E quando a gente olha para trás, diz, quem te viu e quem te vê, né? Então, assim, é todo um processo. A educação é um processo. A gente não pode mudar uma pessoa de um dia para outro. Então, não é nada mágico, mas é um processo continuado de formação, de formação. Os encontros a gente faz no tempo médio, nem deixa um encontro para fazer uma vez por mês, porque acho muito distante, e também nem toda semana, porque ele tem outras atividades na escola, né? Ele tem que estudar, né? Para as outras disciplinas, lá vai. Então, a gente deixa 15 dias, e a cada 15 dias, eles acabam lendo um livro, conhecendo alguém, né? E a gente faz muito coisas diferentes. Então, a cada 15 dias, temos esse encontro. E o planejamento é sempre. De repente, eu planejo, de repente, eu mudo tudo de acordo com o encontro anterior. Então, precisa, né, dar uma continuada, enfim. É bem mutável, né? A criatividade, o movimento, né? Usar várias estratégias, isso aí traz resultados, traz resultados. Então, por exemplo, né?
Me disseram que eu não acompanho muito essas coisas, mas eu não sei se vocês lembram do time do Brasil de vôlei quando ele era campeão. Meu Deus do céu. Quem era o técnico? Quem? Né? Então, ele fazia o quê? O que é que aquele homem maravilhoso, que eu esqueci o nome agora, de repente deu um branco, ele fazia, diga aí o nome dele, do Brasil. Bernardino? Bernardinho, né? O que é que ele fazia? Ele tinha lá o time dele e ele aproveitava tudo de cada um. Se um era levantador, ou era só levantador, se um para o bloqueio, era aquele. Então, eram as características dele. E aí eu me lembro muito de Gardner, né? Nós somos assim. Então, eu tenho aptidões diferentes de todos. E na leitura, eu coloco muito essa comparação com filmes. Vocês gostam de ler o quê? Eles nem sabem. Não gostam de ler? Assista. Ah, professora, assisto muito. O que é que você assiste? Novela, televisão, jornal? Não, professora, é série. A moda é série, né? E a série tem de quê? Você tem comédia, você tem policial, você tem terror, você tem aventura, você tem ficção científica. O que é que você gosta? Não tem um gênero? Do jeito é a leitura, né? Então, aqui a gente lê de tudo. Como é que você, que toda a vida você só assiste terror, você vai dar uma opinião de um filme, de um drama, se você nunca assistiu? Se você só gosta de ler, que a febre é Harry Potter e o Diário de um Banana, são os livros mais lidos na escola. Se você só lê o Diário de um Banana, como é que você vai conhecer uma crônica, uma poesia? E os quadrinhos, aí, só que ler quadrinho, pronto, então vamos mudar de cebolinha, vamos lá para... Aí tem uns quadrinhos que ele tem literatura, tem os quadrinhos que tem clássicos, nós temos Dom Casmurro, nós temos o Diário de Anne Frank, e a partir dali, aí a gente vai, né, fazendo essa lavagem cerebral neles, né? Eles gostam muito de imagem. Então, a partir daí, se ele é preguiçoso, tal, eu tenho um aluno que ele só vive lá. Mas enquanto tiver quadrinho para ele ler, ele lê. Mas, assim, é tipo uma conquista, realmente. Ah, professor, ele já começou a ler, ele levou um livro fininho para ler. E então a gente tem que ter várias estratégias para conseguir essa conquista, né? Essa conquista leitora, né? Respeitando o gosto deles, né? Mas também oportunizando os novos conhecimentos leitores, tanto de escritor como de gêneros, né? Gêneros de vários tipos, tanto os literários como os textuais. É a bibliodiversidade, né? Eu não trouxe aqui, mas a gente trabalhou com fábulas por causa de tinham muitos alunos novos. Então eu encontrei um livro de Kátia Cosson, que ele trabalha a fábula com um gênero textual que é receita. Então, foi fantástico. Os meninos dizem, eu não quero nunca mais faltar esse clube de leitura, porque cada um fez uma receita. Então, todo o processo de formação, construção e desenvolvimento, né, passa por muitos desafios, passa por muitas frustrações, por muitas dificuldades humanas, financeiras, apoio, críticas, né, indiferenças. O foco, qual é o meu foco? É o aluno, não é? Então, esse é o meu foco. Eu tenho um fragmento aqui da crônica da Clarice,
ato gratuito, que ela diz o seguinte: muitas vezes o que me salvou foi improvisar um ato gratuito. Parece eu falando. Ato gratuito, se tem causas, são desconhecidas, e se tem consequências, são imprevisíveis. O ato gratuito é o oposto da luta pela vida e na vida. Ele é o oposto da nossa corrida pelo dinheiro, pelo trabalho, pelo amor, pelos prazeres, pelos táxis e ônibus, pela nossa vida diária, né? Então, eu precisava com urgência de um ato de liberdade, do ato que é por si só, um ato que manifestasse fora de mim o que eu não precisava pagar. Não digo pagar com dinheiro, mas sim de um modo mais amplo, pagar o alto preço que se custa viver. Então, é uma crônica da Clarice Lispector, Ato Gratuito. Depois, se vocês tiverem curiosidade. Mas é isso, gente, né? São muitas coisas, né? Agora, sim, não espere reconhecimento do seu trabalho, mas as transformações, né, que o seu trabalho faz nas pessoas, de forma processualmente positiva. Eu imagino que essas alturas do campeonato tem professor aí com ódio de mim, mas é a verdade, né? É a verdade. Então, eu me apaixonei por isso aqui, né? Olha só que lindeza, né? Se vocês puderem adquirir o Colecionador de Segredos de Márcia Cristina Silva, é fantástico. E eu vou ler só um fragmentozinho dele para a gente concluir aqui uma parte, né? Tudo estava perfeito até o dia em que a mulher preparou uma ideia nova para o jantar. Querido, estou pensando em trabalhar fora. Afinal, ainda sou muito jovem e está na hora de ser independente. Que tal? Gostou? Horrível! Acho melhor cozinhar mais essa ideia. Mas ela não está crua, não. Está no ponto. Olha o Beto, já está grandinho, não precisa mais tanto de mim. Eu passo o tempo todo em casa, só organizando os meus medos. Está na hora de mudar. Gente, foi o melhor livro de literatura que eu já li nos últimos meses. Maravilhoso, viu? O Colecionador de Segredos. A ilustração é de André Neves. Então é isso. Estar na hora de mudar. Aqui, Olga, querida, queridos participantes, eu me coloco à disposição de vocês, não é? Para qualquer pergunta ou algo que possa esclarecer, né? E a gente compartilhar juntos também, certo? E é assim, só eu queria só deixar o meu Instagram, @SimoneLiares_.